Estamos chegando mais uma vez com a reflexão de hoje do nosso programa. Eu quero, de uma forma especial, agradecer a Deus, porque a cada programa, a cada domingo, eu confesso para vocês que é o Senhor que coloca algo no meu coração e isso vai sendo construído durante a semana. Mas para isso a gente tem que ter uma sensibilidade grande, porque muitas vezes, muitas mensagens, o Senhor vai colocando em nossa mente de acordo com aquilo que a gente está vivendo ou de acordo com o que está acontecendo durante aquela semana. A mensagem, às vezes, você tem que ter uma sensibilidade de observar, ficar atento para os detalhes daquilo que Deus quer falar, porque nem sempre a palavra vai vir naquele dia que você abre a Bíblia, encontra ali um texto e chega no rádio e ministra aquela palavra. Muitas vezes uma mensagem que toca o coração de alguém é aquela mensagem que vai sendo construída de uma dificuldade que você está passando, de uma experiência muito particular, onde Deus fala ao seu coração e você transmite aquela mensagem para os ouvintes que acompanham o programa aos domingos. E refletindo sobre isso, o Senhor colocou no meu coração a mensagem que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 21. E eu quero me atentar aqui no versículo 15 até o 17. E diz o seguinte o texto, estou olhando aqui na versão NVT. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Repetiu Jesus a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. O Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente minhas ovelhas. Irmãos, esse texto fala do momento em que Jesus encontra Pedro, logo depois que ele ressuscitou. Ele fez aparições para alguns discípulos e ele estava aparecendo a terceira vez a seus discípulos, e aqui ele tem um encontro especial com Pedro. Por que Jesus teve esse cuidado de ir ao encontro de Pedro e fazer essas perguntas a ele? Ora, Pedro, ele recebeu uma revelação a respeito do Cristo. Aquilo foi algo assim que Deus revelou a ele. E depois, em seguida, Pedro, quando Jesus estava dizendo, está escrito, né, que o Filho do Homem será entregue aos seus perseguidores, aos religiosos, e tudo isso era um propósito de Deus. Jesus continua dizendo que ele seria morto, que ao terceiro dia iria ressuscitar. E Pedro, olhando para Jesus, responde: não, de maneira alguma vamos deixar que isso aconteça ao Senhor. E Jesus vai e repreende, chamando Pedro de Satanás, né? Para trás de mim, Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus. E ali Pedro ficou triste, mas Jesus ainda depois continua dizendo: olha, antes que o galo cante 3 vezes, você me negarás. E de fato isso aconteceu. Pedro negou a Jesus. E aquilo lhe pesou na consciência de uma forma terrível. E quando Jesus foi preso, as pessoas, Pedro ia acompanhando ali o julgamento de Jesus ao longe, e as pessoas o reconheciam e diziam umas às outras: não é este que acompanhava a Jesus? E Pedro, não,
não sou eu. Ou seja, ele de fato estava negando aquilo que Jesus declarou que aconteceria, estava acontecendo com Pedro. Ele estava negando o Senhor. E mais uma vez ele é reconhecido e as pessoas se voltam, mas você não era aquele que estava seguindo a Jesus? Ele, não sou eu. E quando ele é pela terceira vez abordado, reconhecido que estava junto com Jesus, ele nega mais uma vez, e ali o galo canta, ele fica muito triste. Irmãos, essa palavra, ela traz uma lição muito especial. Pedro ficou muito triste, porque ele acompanhou todo o desfecho, vendo o Senhor sendo crucificado. Ele imaginava assim, eu andei com Jesus, vi ele realizar tantos milagres, e olha o fim. Ele imaginava que ali se encerraria, o ministério dele com a morte de Jesus. E ele, abatido, triste, meio que sem uma orientação do que fazer, meio desnorteado. E ele então chama os discípulos para... Na realidade, ele decide pescar, os discípulos que o acompanham. Ele começa a voltar para a vida que antes ele tinha, quando ele foi chamado pelo Senhor, Ele era pescador, é o que ele sabia fazer. Ele imaginava, Jesus morreu, não há mais nada a se fazer, eu vou voltar para minha vida antiga, minha vida de pescador. E aí, quando ele se dá conta, ele está ali, no mar da Galileia, tentando pegar alguns peixes. Passou a noite inteira junto com os outros discípulos de Jesus que o acompanhou, e eles não tinham pegado nada. Então, pela manhã, o Senhor encontra e os aborda à margem da praia. Uns textos vai dizer à margem do lago, mas fato é que Jesus foi ao encontro deles naquela manhã. E eles não tinham pegado nada. E Jesus perguntou, vocês têm algum peixe aí? Eles ainda não tinham reconhecido o mestre, Eles ainda não tinham reconhecido que Jesus havia ressuscitado. Aí eles, não pegamos nada. E ele foi e deu a ordem, lança a rede para o lado direito. E aí quando eles lançam a rede, eles quase não conseguem retirar a rede. Tamanha era a quantidade de peixes, Aqui vai relatar o texto que era 153 grandes peixes. Numa mensagem do pastor Josué, ele vai dizer que esses peixes eram um de cada espécie. Ou seja, todas as espécies de peixe que havia nesse lugar, eles pegaram. E logo em seguida, o discípulo a quem Jesus amava e que acompanhava Pedro percebeu que era o Senhor. E logo ele passa essa informação para aqueles que estavam com ele. Como Pedro estava despido, pescando no lago, ele se volta para a água, porque ele ficou com vergonha quando o discípulo disse a ele que era o Senhor que estava ali liberando aquela palavra, porque eles perceberam que depois daquela palavra, de fato, eles lançaram a rede, pegou muito peixe. Eu sei que quando eles chegam, já tinha um peixinho ali na brasa, o Senhor já tinha provido, perguntou se eles tinham trago mais peixe, e ali o Senhor passa o dia com eles. E quando chega já no início da noite, eles até então ficou com receio de fazer alguma pergunta, e o Senhor então se dirige para Pedro e fala para ele, depois que eles já tinham se alimentado, Simão, filho de João, você me ama? Quando você vai estudar essa mensagem, você tem que entender o seguinte. Jesus estava perguntando a Pedro se ele o amava incondicionalmente. A Bíblia, nesse texto, ela não vai falar dessa maneira. Mas quando você vai para estudar a mensagem, entender essa mensagem e o significado do grego, Jesus está falando o seguinte, Pedro, você me ama de forma incondicional?
Ou seja, você está disposto a fazer tudo em meu nome? E aquela pergunta parecia óbvia que não, porque aonde Pedro estava? Ele estava no mar pescando? No lago, no rio? Ou seja, ele estava voltando às práticas que outrora ele fazia quando ainda era pescador, né? E Jesus falou assim para ele: você está disposto a padecer pelo meu nome, a renunciar tudo pelo meu nome? Você me ama de forma incondicional, a ponto de suportar tudo por amor a mim? Jesus sabia que ele não estava pronto. E Pedro respondeu: Senhor, eu gosto muito de ti. Porque a tradução do amor no grego, você vai perceber que ele tem 4 níveis de amor. O amor ágape, o amor de Deus, o amor incondicional de Deus pelo homem. Tem o amor filial, que é aquele amor, ou amor filéu, que é aquele amor do gosto muito, aquele amor do sentimento que se dá nos relacionamentos com as pessoas. Aí tem o amor eros, né, que é o amor mais romantizado. Mas Jesus estava olhando para ele, perguntando se ele estava disposto a viver esse nível de amor, o amor ágape. É a excelência do amor. Você está disposto a caminhar comigo, acima de tudo, suportando o que for necessário por amor de mim? E Pedro respondeu: Senhor, eu gosto muito de ti, mas eu não cheguei nesse nível. Eu não cheguei nesse nível de estar disposto a dar tudo de mim pelo Senhor. E Jesus mais uma vez pergunta para ele: Pedro, você me ama de forma incondicional? Você está disposto a me obedecer, não importando com a circunstância, com as dificuldades? Pedro vai mais uma vez afirmar que amava o Mestre, mas não de forma incondicional. E quando Jesus pergunta para ele a terceira vez, ele se entristece. Porque nessa terceira pergunta, Jesus está descendo o nível para se igualar com ele. Jesus está dizendo assim: olha, mesmo que você goste muito de mim, faça a minha vontade, cuide das minhas ovelhas, viva para glorificar o meu nome. Eu sei que você não me ama de forma incondicional. Eu sei que você suporta até um determinado ponto caminhando comigo. Mas me dê esse amor aí, seja ele limitado, pequeno. Venha para mim desse jeito, porque ainda serve. Ainda eu vou te usar. Ainda você tem valor. Ainda serve o que você tem para me dar, mesmo sendo pouco. Jesus não rejeita. O que importa aqui é que Jesus estava dizendo a ele que se ele não amava o Mestre de forma incondicional, Jesus o amava. Porque Jesus entregou a sua vida por ele e por todos nós. Jesus queria dizer a ele ali naquele momento que mesmo que ele não amasse a sua palavra acima de todas as coisas, Jesus o amava. Não há nada que você faça para ser merecedor de um amor tão grande como o amor de Deus por você. E qual o ponto dessa mensagem que eu quero chegar? Nós temos no nosso coração que o que nós fazemos para Deus é o suficiente. E na realidade não é. Se você for colocar na balança, vai ser vergonhoso, porque você vai perceber que a balança vai pesar desfavorável a você, se for comparar o amor de Deus com o seu. O amor de Deus com o ser humano é um amor incondicional. Deus sempre deu tudo por você. Ele deu Jesus. É uma dívida que você vai morrer devendo.
Você vai morrer devendo. Você não tem como pagar esse nível de amor. Deus deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha em Jesus a vida eterna. Então, não há como você pagar essa conta, mas Jesus pagou ela. Você tem que entender que a graça é de graça, mas não foi barata. O preço foi alto. E quando Jesus se encontra com Pedro aqui e o aborda a respeito desse amor que Pedro até então não havia experimentado e nem sentido pelo Mestre, o Senhor faz questão de dizer a ele: olha, eu te amo incondicionalmente, mesmo que você não tenha condição de me amar. E aquilo constrangeu o coração de Pedro. Porque ele percebe e pensa consigo mesmo: que amor é esse que não desiste de mim? Que amor é esse que não me abandona, não me rejeita, se importa comigo? Que amor é esse que mesmo que eu não queira mais, mesmo que eu passe pelas dificuldades, mesmo que eu deseje muitas vezes fazer a minha vontade, mas Ele está lá insistindo, procurando, usando a voz aí do irmão Edmilson, os louvores, usando a vida de alguém para dizer que tem um plano na minha vida. E que o plano que Ele tem para mim é de paz e não de mal. Para, claro, dar o fim que você deseja. Deixa eu te falar. Essa mensagem está alcançando hoje o seu coração. E não foi isso que eu preparei para esse domingo. Eu queria falar sobre Daniel. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E o que eu quero dizer para você nessa tarde é: se Deus tem insistido com você, se você está tendo provas de que o amor de Deus por você é uma coisa que te constrange, que o amor de Deus nos constrange. Nos constrange porque a gente não pode retribuir no mesmo nível. Nunca você conseguirá. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se renda, se desarme, se entregue a Deus. Quando Jesus bater na porta do seu coração, não tenta resistir. Se entregue. Porque se você tentar resistir, você não vai suportar. O amor de Deus te alcança. Não importa a sua idade. Não importa quem você seja. Não importa aonde você esteja. Ele é capaz de tocar você e transformar a sua vida. Tanto que depois desse encontro, Pedro é restaurado. E você vai ver lá em Atos 2 como o Espírito Santo usa a vida de Pedro de uma forma poderosa. Numa das suas pregações, mais de 3.000 pessoas se convertem. E Deus usa a vida dele de tal maneira que por onde ele andava, até a sombra dele curava os doentes. Olha o nível de intimidade que ele teve com o Senhor. E o homem restaurado por Deus, o que Deus pode fazer através da vida dele? Foi algo tremendo. Então, talvez você esteja passando um momento difícil na sua fé, na sua caminhada, desanimado, abatido. Eu, por diversas vezes, já passei por isso. Aquele dia que você quer desistir de tudo, quer parar, mas tem uma voz no fundo da nossa alma, do nosso coração, eu não sei te responder de onde vem, e ela fala: meu filho, eu amo você, e eu ainda quero insistir com você um pouco mais. Eu quero caminhar mais um pouco com você, porque eu sei que essa cana, por mais que ela seja esmagada, ela ainda tem muita coisa doce para sair dela. Então confie no Senhor. Deus tem muita coisa para fazer ainda através da sua vida. Deus ainda quer usar muito você nessa terra. Não se incomode, não se decepcione,
Não se frustre, não se entristeça com as dificuldades, com os problemas. Confie em Deus. O plano de Deus para a sua vida é um plano de bênçãos. E eu não estava previsto falar sobre esse texto aqui hoje, mas eu creio que foi oportuno para o Senhor ministrar ao seu coração aquilo que você precisava ouvir. Confie em Deus. Não se desespere. Por mais difícil que seja a fase, é uma fase. Vai passar. Dias melhores virão e você vai se alegrar no Senhor e vai contemplar a bondade de Deus na sua vida. Amém? Que o Senhor possa abençoar essa palavra no seu coração e saiba que o seu amanhã vai ser melhor. Deus te abençoe.